Olá, tudo bom? Como é que vocês estão? Como é que está aí a vida, os estudos? Como é que está o ritmo, as conversas, as aprendizagens, as atividades? Como é que vocês estão? E quando eu pergunto é porque eu quero mesmo saber, tá? Me conta por vídeo, por áudio, conversando nos grupos. Eu quero que essas notícias cheguem até a mim. Até mim. Vamos lá. A gente está no módulo 1 da Educação dos Jovens e Adultos. Aula de Língua Portuguesa, eu sou a professora Janaína Cabral de Miranda e Clisma está fazendo os sinais para a gente na aula de hoje. Vocês sabiam que existe o Dia do Idoso? É bem propícia, é bem pontual, é bem atual, é bem necessária esse bate-papo que a gente vai ter agora para vocês todos que fazem parte da educação de jovens e adultos. A gente vai refletir um pouco sobre isso. Sabia que existe esse dia? O ensejo desse dia, a reflexão que esse dia traz? Vamos ver alguns elementos que compõem essa data do Dia do Idoso? Olha só. O Dia Internacional do Idoso, ou seja, o mundo todo celebra, reflete nesse dia. É comemorado anualmente, no dia 1º de outubro. Então, no início de outubro, existe essa movimentação para pensar as questões ligadas à terceira idade, à idade mais avançada, que pessoas têm de chegar. O ideal, a expectativa de vida é crescer, a tendência é crescer, se espera que se cresça, que as pessoas fiquem mais velhas, fiquem idosas, o mundo está ficando mais velho, o mundo está chegando a idades mais avançadas. Olha só, a data foi instituída pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1991. Falando do Dia do Idoso, não tem como não mencionar o Estatuto do Idoso. E eu já adianto que no módulo 2 a gente vai se aprofundar um pouco neste Estatuto. O Estatuto do Idoso também é do dia 1º de outubro, até pela provocação de pensar questões voltadas para as pessoas idosas. Vamos conversar um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso. Agora, antes de mais nada, vamos refletir. Você sabe o que significa a palavra estatuto? A gente ouve comumente, né? Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente e tem também o Estatuto do Idoso. Essa palavra estatuto, vamos pensar? Lá no dicionário a gente vê 3 definições que se complementam e que descrevem o que a gente está falando, o que a gente está pensando e refletindo na aula de hoje. Vê só, como primeira definição temos um conjunto de regras ou leis estabelecidas. Então, quando falamos de estatuto, estamos falando de leis. Como segunda definição, temos que estatuto refere-se a leis, a decretos, e tem ainda essa terceira definição que é descrevendo regra ou funcionamento de regulamentos, né? Regulamentos de modo geral. Então, toda vez que a gente fala de estatuto, a gente está falando de conjunto de leis, um grupo, um regulamento sobre determinado assunto. No caso do Estatuto do Idoso, refere-se a um conjunto de leis voltados para pessoas idosas. Vê, o Estatuto do Idoso é uma lei federal de número 10.741, de 1º de outubro de 2003. É um estatuto no qual são estabelecidos os direitos e os idosos, os direitos das pessoas idosas. Aí na imagem a gente vê uma pessoa idosa e aí faz a reflexão, né? Traz um pensar. Ela está ali fumando talvez o charuto dela, é um hábito que alguns tinham. Mas a gente sabe que existem os hábitos que contribuem para a saúde e existem hábitos que contribuem para as enfermidades, não é verdade? Então, a busca é de hábitos que contribuam para a saúde. E a gente sabe que exercícios físicos,
boa alimentação, se abster de coisas nocivas, são hábitos saudáveis. Como eu disse, no módulo 2, a gente vai detalhar um pouco mais esse estatuto, mas nesse módulo 1, aqui com vocês, a gente traz coisas para pensar, né? A gente traz coisas para conhecer. Será que vocês já tinham ouvido falar no Estatuto do Idoso e se aprofundado nele? Ou foi só na novela? Foi só na televisão? Mais adiante, eu peço que vocês se aprofundem nisso. E aqui nas próprias aulas mesmo a gente vai fazer isso. Vamos continuar pensando. Olha só, a lei estabelece que é considerado idoso as pessoas a partir dos 60 anos de idade. Vamos pensar. Vê, há um tempo atrás, as pessoas não chegavam aos 60 anos. Poucas pessoas chegavam aos 60 anos. O perfil de pessoas com 60 anos ou mais era diferente do perfil das pessoas de hoje. Hoje em dia a gente vê gente lutando para quebrar com 60 anos ou mais e são, por lei, consideradas idosas. Entendem isso? Essa lei estabelece essa data como um marco. A partir daí, esses direitos começam a ser, essas reflexões, essas questões começam a ser olhadas de modo diferente. Por lei, esses 60 anos vai ser o marco. Não significa dizer que com 60 anos a pessoa não está apta para qualquer outra atividade. É, ao contrário, um ganho. Faz com que pessoas de mais idade, pessoas que chegam a esta idade, consigam usufruir de coisas, de direitos que antigamente não se falava, não se dava atenção, não se sequer chegava-se a idades mais avançadas. A expectativa de vida do brasileiro era muito baixa, certo? Então, hoje a gente, ainda bem que encontramos pessoas de 70, 72, 80, 82, 85, não é? As pessoas estão ficando mais velhas e isso é muito bom, porque a maturidade traz uma série de ganhos, uma série de sabedoria, de conhecimentos, de coisas que os mais jovens não têm, não é? Então, uma fase complementa a outra. Hoje, nesta aula, a gente está trazendo um olhar para as questões legais, para as questões que são leis a partir da construção, da promulgação desse Estatuto do Idoso. Tá certo? Vamos lá. Ainda falando sobre o Estatuto, a gente vê que são previstas, quando a gente vai lá, quando a gente estuda, quando a gente lê o Estatuto, vemos que são previstas punições para violações daquelas leis e legaliza também as questões voltadas para uma maior qualidade de vida. Pois é, outra coisa que não acontecia antigamente, que era a punição por descumprir uma lei, ou mesmo dos maus tratos às pessoas com mais idade, não é? Porque a gente sabe das vulnerabilidades, da fragilidade. Chega um momento da vida que isso acontece, essas fragilidades. Acontece que, se você violar, e aí esse você é qualquer responsável maior que 18 anos, está lá na lei, qualquer filho, filha, sobrinho, sobrinha, aquele parente próximo, aquele adulto próximo maior de 18 anos, ele é considerado responsável no caso de maus tratos ou coisa semelhante. Da mesma forma que as garantias dos direitos por lei é independente da idade. Se esse idoso chegou a 100 e poucos anos, claro que ele está incluso. Se ele tem 85, claro que está incluso. Inclusive, existe um decreto, depois, que dá um olhar especial para as pessoas com mais de 80 anos. Vocês sabiam? Pesquisa sobre esse decreto. Como eu disse, no módulo 2 a gente vai mais a fundo no corpo da lei, tá? No corpo do estatuto. Mas eu quero que vocês percebam que
Quando a gente fala de pessoa idosa, e aí você pode falar, você aí, estudante da EJA, você pode falar se você se incluir nesse recorte de pessoa idosa. Qual a sua idade? Você tem 60 ou mais? Então, por lei, você ganha esse termo de pessoa idosa. Como você se sente? Como foi sua vida? Quais são as manifestações, as concretudes dessa lei ao seu redor? Tudo isso eu quero que vocês conversem aí, tá bom? Eu estou dando pano para manga. E isso é fundamental que a gente faça. Pensar sobre temas. Quando a gente faz isso, a gente está lendo e interpretando, e isso sim faz parte do assunto, do viver da nossa língua portuguesa. Ainda mais, deixa eu ver, vamos lá. Isso, agora a gente vai ver que é mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, que é a lei antiga de 1994, que dava garantias à terceira idade. O Estatuto, que é esse que estamos nele, né, que a gente vivencia ele, o Estatuto institui penas severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos da terceira idade, certo? Então, não estamos fazendo um favor em sermos amorosos, gentis, cuidadosos com os nossos idosos, sendo eles parentes ou não, tá? É muito importante frisar isso, que a gente às vezes ouve isso, ouve essa imagem do rapaz fazendo carinho na mãe dele ou na avó dele, né? Provavelmente a mãe pela idade que ele já tem. A gente às vezes vê imagens assim, ou lê coisas assim e pensa que está sendo direcionado só para um parente. Ah, tá. É o idoso dele, é a idosa dele, é filho dela, é filha dela, tem que fazer. Não apenas. A nossa obrigação, o nosso respeito é com todo e qualquer idoso e idosa, tá? Não é meu avô, não é meu pai, mas eu tenho que ter cuidado com ele. Quando ele está ao meu lado, querendo atravessar a rua, quando ele está dentro do ônibus, com os assentos preferenciais que são direitos dela ou dele, tá certo? Não é meu avô, não é a minha avó, não é a minha mãe, não é o meu pai, mas eu tenho responsabilidade social com aquele idoso, não é? Eu poderia dizer que é uma responsabilidade moral, poderia também. Poderia dizer que é uma responsabilidade legal, já que a gente está estudando o Estatuto do Idoso. Entendem? O que eu quero que vocês percebam é que todos nós somos responsáveis uns pelos outros no sentido de garantir que essas cumpram, tá? Garantir o cuidado, o respeito com aquela pessoa que, pela própria ação do tempo, se sente mais frágil em um ou no outro assunto. A gente sabe que muitas vezes a saúde do idoso é mais fragilizada. Não é uma regra, não. Como eu disse, tem muita gente dando banho em novinho e novinha, não é? Aí na sala deve ter muita gente que dá um show. Eu não duvido disso. Ainda assim, é preciso uma atenção, um respeito e toda a atenção ao cumprimento das leis, que são direito da pessoa. Tá bom? Vamos lá. Outra mensagem importante que eu quero dizer para vocês na aula de hoje de português é que não tem idade para aprender a ler e escrever. Gente, você que está aí na sala, você tem mais de 60 anos? Pois é, a aula está feita para você, mas não só para você, para todo mundo. Não tem idade, não. Não tem idade para conquistar, para aprender o que você quer que seja, qualquer aprendizado. Aí eu quero aprender a dirigir. Pode? Claro que pode. Se matricula numa autoescola e vai aprender.
todas as regras, todo o funcionamento. Eu quero aprender a ler e escrever, eu quero escrever um livro da minha história. Será que eu posso? Claro que pode, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você se dedique a isso. É preciso esforço às aprendizagens, requer tempo, atenção, dedicação para os estudos, tá certo? Então, sigam firmes, gente. Aprendemos sempre, o tempo todo, tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que queremos. É preciso foco, esforço, atenção. Se você quer, mete a cara, se dedica, que você consegue sim. Escreva sim o livro da sua vida e por que não? Vai ficar uma linda obra, eu tenho certeza. Vê só, tem um material aqui maravilhoso e olha como essa EJA é animada. Foi uma animação feita por estudantes da EJA. Vamos assistir? Estatuto do Idoso. Parabéns ao pessoal da Escola General San Martín. Essa produção foi feita em 2019, está aqui na aula ilustrando, trazendo para a gente essa linda produção que eles fizeram sobre o Estatuto do Idoso. Chegou a hora da atividade, gente. Vocês vão se reunir, vão conversar sobre isso que a gente trouxe na aula. Me diz aí, quantas pessoas idosas tem na turma? E aí, depois que vocês fizerem esse levantamento, eu quero que vocês façam a leitura do Estatuto do Idoso e observe se o Estatuto está sendo cumprido. É muito importante a gente refletir sobre isso, tá? Um beijo e até a próxima aula.